Olá, moço. Bom dia. Bom dia, tá me escutando bem? Estou ouvindo bem, tá ótimo. E você também dá para escutar aí? Sim, escutando bem. Pronto, a imagem também está boa. Elisângela, como você sabe, o motivo, né, da gente estar fazendo essas lives aqui é porque a gente gosta, a gente quer ajudar, né, as pessoas que são empreendedoras. A gente sabe que tem muitos empreendedores que ainda têm a mente travada e tem medo, né, de iniciar seus negócios, de tocar seus sonhos, com aquele medo se vai dar errado, se não vai dar certo, tá certo? Então eu queria que você se apresentasse um pouco, né, para as pessoas te conhecerem. Bom dia, 26 de dezembro, né? Estamos terminando aí o ano 2023 e caminhando para o 2024. Eu sou contadora, né? Comecei a contabilidade muito cedo. Na realidade, eu tinha 17 anos. E empreender no Brasil, né? É muito desafiador. O empreendedorismo no Brasil ele é um pouco desafiador, mas ele requer uma confiança, ele requer uma ousadia e requer que você muitas vezes é um sonho de um empresário, de uma pessoa que queira empreender. Então, assim, eu comecei na contabilidade, eu tinha 17 anos, na realidade meu pai ele ainda é contador, ele ainda trabalha com a gente, ele tem 80 anos, e eu fazia o terceiro ano na escola, e engraçado que essa questão de empreender, ela sempre existe, pelo menos em mim, ela sempre existiu, né? Eu já vendia doces na escola. E quando eu tinha 17 anos, eu cheguei para o meu pai e disse que eu queria trabalhar. E ele disse que eu precisava terminar a escola, né? E eu não fiquei feliz com a resposta dele e fui hoje, né, a Casa dos Relojoeiros e fiz lá uma entrevista no setor pessoal e passei. Eu tinha 17 anos e falei para ele isso. Então ele disse para mim assim, não, você não vai se você quer trabalhar, você não vai trabalhar para ninguém. Você vai trabalhar comigo mesmo. E foi aí que começou essa grande jornada do empreendedorismo na contabilidade. Ela começou dessa maneira. Elisângela, é interessante, né, que quando, né, a gente, né, a pessoa, o empreendedor realmente decide, né, fazer algo, as coisas por si, né, vão se resolvendo. Porque, primeiro de tudo, é a decisão. Né, Isso. você teve uma decisão, né, embora, né, a sua família, seu pai achar que não era aquele momento ainda, né, exato, mas você provou através da sua atitude, né, que você estava pronto, que você estava preparado e que ia iniciar. E isso é muito importante, porque não existe um momento certo. Ah, vamos aguardar o momento certo, vamos aguardar a hora certa. Eu acho que o momento e a hora certa é quando a gente decide, né, que vai fazer, que vai acontecer. E isso é muito interessante, você falou. Agora, assim, você tem um desafio muito grande, né, que é cuidar, né, de um escritório É, sozinho, né, praticamente com a equipe, né, a maioria de homens, né, se eu não me engano, e tem sido um desafio para você. É, eu queria que você contasse um pouco, né, da história do escritório de vocês, porque teve outros momentos, você já teve sócios também, né, e depois decidiu que cada um seria melhor e seguir o seu caminho. E isso daqui é uma outra coisa também que as pessoas às vezes têm dificuldade. Sociedade não é que ela seja ruim, né, mas também tem o seu momento e tem as pessoas certas, né, para ter sociedade. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. bom, você falou três palavras que são importantes na área empresarial, né? Você falou sobre a questão da liderança, você falou sobre a questão da inovação, e você falou aqui uma outra palavra sobre liderança, inovação e empreendedorismo, né? Então, assim, tudo isso faz parte de uma pessoa
que nasce com o desejo ou que quer realizar um sonho ou que quer mudanças na vida. São 3 palavras assim cruciais, né? Liderança, inovação e empreendedorismo, né? Mas todas essas 3 palavras, ela requer o primeiro passo, né? Ela requer esse primeiro passo. Então, assim, quando eu comecei, a gente está falando mais na área contábil, né? Mas, a despeito de ser da área contábil, isso também, assim, o que a gente está conversando sobre essas 3 palavras, ela também abrange qualquer tipo de negócio. Às vezes, uma pessoa, ela segue os passos dos pais. Às vezes, o pai é um comerciante, é o dono de um mercadinho, de uma loja de algum segmento. Então, ali, o filho, ele vê aquela oportunidade e segue a questão de ser empresário, né? Que requer essas 3 palavras que você vem tocando durante as suas lives. Então, assim, no meu caso, como contadora, né, assim, é uma jornada já de 30 anos, né? Eu tenho 50 anos, eu comecei a trabalhar, aliás, mais de 30 anos que eu comecei a trabalhar com 17 anos, já vai isso o quê? 33 anos, né? Então, assim, foram muitas pessoas que passaram pelo escritório, hoje nós temos um escritório, eles com contabilidade, e temos 12 colaboradores, né? Então, assim, é um momento, assim, é uma jornada gratificante. Durante essa jornada tivemos muitas pessoas e temos uma cartela boa também de clientes, né? Graças a Deus. Então, primeiro nós começamos com meu pai e duas pessoas, né? No local bem assim, pequeno. E aí meu pai, ele é muito inteligente, ele tem assim uma visão bem assim, ele consegue enxergar além, eu acho do tempo dele, né? Então, assim, ele conheceu uma pessoa que ele fez uma sociedade. E aí nós, filhas, entramos como sócias, né? Então, assim, você está falando muito na questão da sociedade. Em que momento você acha que deve ter um sócio, né? Então, assim, a sociedade na contabilidade, ou como qualquer empresa, ela vem como somar, como contribuir para o seu negócio. Às vezes você tem uma aptidão para o comércio, outra pessoa tem uma aptidão para a administração, que é muito importante na área empresarial. Então, ela surgiu daí e foi um momento assim muito legal, foi um momento muito de aprendizado, tanto para mim quanto para minha sócia, em relação à contabilidade em si. Foi um momento que o escritório cresceu muito, porque houve uma captação muito grande, né, de clientes, e teve um momento também que as ideias já não se compartilhavam mais. Então, houve uma multiplicação, na realidade, se ela não houve uma divisão, ela houve, na realidade, foi uma multiplicação, porque nós crescemos o quádruplo. Não foi o dobro, nem foi o triplo, né? Foi o quádruplo. Então, foi uma multiplicação e foi bom, assim, quando o contrato de alguma coisa que você vai fazer com um cliente seu, como você empreendedora, tem que ser bom para as 2 partes, não pode ser bom para um nem para o outro, né? Tem que ser bom para as duas, para os dois sócios. Então, foi muito bom para as 2 sócias e está sendo, acredito, que também, né? Então, houve essa multiplicação, houve um amadurecimento e que ficou bom para ambas as partes, né? Então, houve um momento do juntamento para poder aumentar, para contribuir, e houve um momento também da multiplicação, de um sócio para um lado e o sócio ir para um outro lado e continuar os seus caminhos. Na minha área foi muito boa. O teu áudio tá sem áudio, Iranildo. Pronto. Deixa eu explicar porque é que eu estou desligando o áudio aqui. Então, a gente tem 2 cachorrinhas, né? E uma delas teve filho recentemente, a cachorrinha.
Tá com 4 filhotezinhos andando aqui pelo meio da casa e a mãe beijando, alisando tudinho aí, as cachorrinhas. Foi a nossa luz. Foi mãe de 4 cachorrinhos. Aí o pai era pretinho, aí nasceu 2 brancos e 2 pretos, cachorro. Ai, eu não tenho cachorro. A minha esposa que é doida pro cachorro. Aí o menino desde criança sempre teve cachorro aqui em casa. Elisângela, você falou um ponto aí muito importante, que foi que durante essa jornada, né, de mais de 33 anos, passaram muitas pessoas, né, pelo escritório de vocês, e de certa forma, né, o nosso escritório aqui, ela veio com a semente do escritório de vocês aí, né, porque o meu irmão, né, o Elano, foi um dos fundadores do escritório. Na época, quando eles decidiram lá, meus irmãos montar o escritório, ele trabalhava justamente, né, com vocês aí, no escritório de vocês. Então, além, né, de tudo isso que você falou, eu acredito que o escritório de vocês foi um laboratório para muita gente, né, que passou aí, que hoje talvez empreenda, né, tenha o seu negócio contábil. E os escritórios de contabilidade, elas têm essa natureza, né, de formação, né, de formar pessoas e depois as pessoas vão para o mercado de trabalho, não só na contabilidade, de repente para trabalhar em empresas, né, em grandes empresas, em estatais. A gente, recentemente, tinha uma moça lá que estava com a gente já há algum tempo, né, e ela passou no concurso do Bradesco, foi trabalhar no Bradesco, já era uma das gerentes do Bradesco, então os nossos escritórios também têm essa vocação. Mas eu queria te fazer uma outra pergunta, que é o seguinte: a gente está lá na mentoria do ano, que a gente nota, né, que tem mais homens, né, tem poucas mulheres. Não sei na sua turma, mas na turma lá que eu estou, a grande maioria, né, eu acho que 80% é homem. E a gente vê o mercado contábil também. Como é o desafio de, sendo mulher, empreender nesse mundo contábil que, né, a gente vê, né, realmente uma maioria, né, de empresários, donos de escritórios, homens. Né? Isso deve ser também um dos desafios que você tem. Se você puder falar um pouco sobre isso. É assim, Iranildo, assim, nós contadores, a gente tem algumas responsabilidades grandes, né? A gente é um educador. Na realidade, a nossa profissão, ela chega a ser, a gente chega a ser um educador com o nosso cliente, né? Educar para umas atitudes econômicas, atitudes de ser um contribuinte assíduo com os seus impostos, né? De uma conscientização. A gente contador, a gente tem essa responsabilidade, eu acredito que é até uma responsabilidade social, que nós ficamos ali eu chamo que a gente fica assim na faixa de Gaza, né? A gente fica assim com o nosso cliente e com o fisco. Então, a gente fica educando o nosso cliente, fica orientando o nosso cliente, juntamente para atender toda a parte do fisco, né? Então, assim, você falou assim, muitas pessoas passaram o meu escritório, meus irmãos, alguns dos meus irmãos, uma sementezinha que passou pela Eliscom. É verdade, eu não sei quantas pessoas já passaram na Eliscom, mas muitas pessoas já passaram na Eliscom, que hoje já tem seus escritórios, que é o caso Evicom, que é um escritório bastante estruturado e que vocês hoje estão em crescimento, em franco crescimento. E assim, a gente olha e vê assim, quanto é gratificante tudo isso, né? De você sempre contribuir com algo, porque o empreendedorismo que a gente fala na área contábil, ou seja, em outra área, ela tem que ter essa veia, ela tem que ter essa veia de contribuição, ela tem que ter essa veia de confiança de ambas as partes, né? E a questão de ser uma empreendedora mulher, né? De ser uma empreendedora de contabilidade. Ela chega um pouco a ser desafiadora mesmo, certo? Porque, assim, a mulher, por natureza mesmo, desde o início bíblico, né? A mulher mesmo, ela tem outras atividades, ela foi feita para algumas atividades, certo? Acho que a atividade assim, mais pensante de logística e de tudo, e o homem mesmo
uma aptidão mesmo para a força, né? Para o foco, né? Então, assim, para a gente, para nós mulheres ser empreendedoras em qualquer empresa, ela requer um certo algo a mais. Porque a gente é provedora, assim, a gente tem filho, né? Então, a preocupação um pouco maior, querendo ou não, é da mulher. Então, assim, é a casa, né? É o filho que você tem que preocupar com a alimentação, com todo o andamento de uma casa, o andamento da sua empresa, e só que a gente consegue, porque a gente consegue equilibrar uma coisa, consegue equilibrar outra, mas é um pouco mais desafiador, porque aí a gente tem muitas atividades para ser feita dentro da sua empresa, como fora dela também, como mulher. Não eximindo ou falando que o homem não tenha todas essas, mas a mulher, eu acredito que ela tenha um pouco mais de desafiador em tarefas, né? Em tarefas. E quando você fala da nossa mentoria, né, que a gente faz, a gente tem uma mentoria em São Paulo, e aí, assim, eu tenho uma ajuda, eu acho que tudo na família você vai dando as mãos e alcançando seus objetivos, né? Então, assim, eu sou casada, né? Meu esposo, ele me ajuda muito. Então, eu viajo, ele fica todo ordenando a casa, ordenando o Gustavo, né? Hoje o Gustavo, eu tenho um filho, tinha 2 filhos, hoje eu tenho um Gustavo, que ele está fazendo intercâmbio, né? Está nos Estados Unidos, está eu e meu esposo. Então, está sendo um pouquinho mais fácil essa questão de toda essa logística. Mas é um pouquinho mais desafiadora, mas dá certo. Quando você tem os seus objetivos, as coisas vão acontecendo e vão dando certo. Pronto. E assim, os desafios, eles jamais podem ser a desculpa para a gente não fazer algo, né? Muitas pessoas, né, muitos empreendedores, eu não organizo a empresa porque dá muito trabalho, né? Eu não faço isso porque dá muito trabalho. Mas tudo é um processo, né? E tudo faz parte tudo é um processo. Você falou aí, até na sua fala passada, a questão, né, do trabalho que a gente tem, além do trabalho contábil, o trabalho de estar todo tempo, né, orientando e educando os nossos clientes quanto às suas responsabilidades. Não somente, né, com o físico, com o terceiro, mas com eles também, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, né, sempre quando eu vou ter a oportunidade de ter reunião com os empresários, eu faço 2 perguntas. Você sabe quanto é que entra e quanto é que sai mensalmente da sua empresa? São essas 2 perguntas. E a grande maioria não sabe. Não sabe o seu faturamento e não sabe quanto que gasta por mês. 2 perguntas básicas de quem, né, tem um negócio, de quem quer empreender. Você tem que saber quanto que você ganha e quanto que você gasta. Se não tiver essas 2 informações, alguma coisa não está indo bem, alguma coisa não está legal. Mas, Elisângela, esse novo ano, né, tá vindo aí, 2024, 2023 foi um ano maravilhoso, e quando a gente desperta, né, que a gente consegue visualizar dentro da nossa profissão, que a gente tem muito ainda a crescer, né, eu admiro muito você, porque você tem 33 anos de profissão. Tem muitas pessoas que estão nessa idade, já estão procurando um canto para se escorar, não quero mais saber disso, eu quero fazer outra coisa, viver de outra coisa, não dá. E você tem essa alegria, você tem essa motivação, você consegue ver ainda que você ainda tem muita coisa ainda a contribuir com a contabilidade, e isso é muito interessante. E eu queria que você falasse justamente disso, dessa nova fase, né, que você está vivendo na contabilidade, esse otimismo com o futuro, essas mudanças que você está fazendo na sua empresa. Queria que você falasse desse momento agora atual. Bom, tem se falado muito de etarismo, sobre idade, né? E depois da pandemia, muitas pessoas elas falam também muito na saúde, do equilíbrio mental, emocional, todas essas coisas, né? Como você falou, assim, realmente eu tenho 33 anos de profissão. Mas, assim, Iranildo, o que é que a gente sente, assim, para
a gente culturalmente, a gente acha assim que quando a gente vai ficando com uma certa experiência, aí a gente já está com a mentalidade de parar, né? Às vezes a pessoa tem aquela ideia de assim, o nome que se fala na boca da pessoa, às vezes, até a pessoa mais bem, assim, com poucos anos de profissão, assim, já vê o futuro de uma aposentadoria, né? E, assim, eu acho que a pessoa, quando ela tem a curiosidade, né? Ela tem o foco, ela tem o despertar do aprender, isso aí para sempre na vida dela é uma coisa muito inovadora. Então, assim, isso aí independe de idade, entendeu? Então, assim, eu acho que quando você tem o brilho de algo em você, na sua vontade, no seu olhar, a sua curiosidade, o aprendizado, enquanto os neurônios estiverem funcionando, eu acho que a vida segue muito, flui muito bem, independente disso, entendeu? Porque, assim, olha, nós, aqui no Brasil, o grande desafio, e eu acredito que o grande crise que a gente passa, porque a gente lida com isso o dia a dia, é uma crise política mesmo, né? Então, assim, eu passei algumas fases da contabilidade. Quando eu comecei a trabalhar, né, a gente trabalhava mesmo na caneta, né, fazendo a escrituração na caneta. Então, a gente fazia os balancetes, os razonetes, para fazer as apurações dos impostos, e era um pouco mais difícil do que hoje. A gente, em 2007, a gente passou pelo SPED, né? O Brasil, ele investiu no sistema público digital. E as notas fiscais, elas saíram das notas fiscais manuais e foram para as notas fiscais eletrônicas, né? Hoje tudo tem código de barra. Nós vamos entrar, então, assim, todas as etapas da contabilidade, a despeito da idade, ela vai aguçando você a novos desafios na sua profissão, né? Então, hoje, nós contadores, nós passamos um desafio grande de 2007 até 2017, a nós tudo adaptar por esse corpo que foi o SPED, que é o Sistema Público Digital. Então, o contador e o empreendedor teve que investir em tecnologia, teve que investir em equipamentos, teve que investir numa mão de obra mais especializada, teve que se adequar. E agora, nós vamos, como contadores, fazer também um outro grande desafio, que vai ser a reforma tributária, né? Nós vamos navegar aí nos mares agora, de nós sermos agora contadores, um contador consultivo. Então, isso, eu como contadora, eu não me vejo com tipo assim, não olho mais, assim, eu não olho para trás como cansada, entendeu? Eu olho para trás como uma bagagem que está me dando toda uma estrutura para eu agora vou navegar novos mares. É como se essa profissão, eu acredito que várias profissões, elas se reinventaram, e aí você vai adentrando nela e conquistando e desbravando outros rumos, né? Nós agora vamos ser... a contabilidade, ela passou agora de ser uma contabilidade escriturária, que nós, como contadores, nós temos muitas obrigações acessórias a cumprir, né, aqui no Brasil. Você deixar de entregar uma declaração, você paga multa. Então, assim, com a reforma tributária, agora daqui para frente, nós vamos ser o quê? Um contador consultivo. Então, assim, você que é um empreendedor, você que tem uma loja, você que tem o seu negócio, participe junto com o seu contador. Eu tenho essa visão da contabilidade como um educador, como uma coisa que você tem que se educar, né? Educar você e educar o seu cliente. Então, assim, a despeito de idade, eu não sei se é porque eu venho também
de um exemplo dentro do meu escritório dessa maneira, porque o meu pai tem 80 anos, ele foi o fundador da Eliscom, e hoje ele trabalha com a gente. E ele se adequa perfeitamente ao tempo e à tecnologia, o meu pai, né? Então, ele vai, ele tem a sua mochilinha, ele anda, ele tem um computador na casa dele, ele tem um computador lá no escritório, e ele trabalha todos os dias. E ele não, e eu vou com toda, sem erro, ele não é ocupado, ele é produtivo. Ele produz muito, entendeu? Então, assim, a despeito disso, eu acho que toda e qualquer profissão, no seu empreendimento, você tem que inovar, você tem que avançar, você tem que acompanhar, né? Então, assim, nós, você e eu, a gente teve que viajar 4 vezes agora no ano de 2023 para São Paulo. Para quê? Para buscar sistemas, para buscar inovação, para buscar informação, né? Com pessoas que têm um conhecimento maior que o nosso. Para quê? Para que a gente vá sempre à frente em busca das informações. Então, assim, eu, com toda sinceridade, assim, com tudo que está acontecendo pós-pandemia, com uma reinvenção mental, emocional, profissional, é como se eu estivesse recomeçando, só que com uma cartela de clientes confortável, né? Com uma equipe muito bem estruturada, né? Tenho 12 colaboradores e seguindo. Até agora eu vou falar, como eu falei antes, até onde os neurônios estão funcionando, eu vou ficar sempre sendo curiosa e sempre querendo aprender. Elisângela, realmente você falou uma coisa muito importante, né? Você tem um grande exemplo, que é o seu pai. Então, eu acho que isso também é um grande combustível para você, que você diz, meu pai tem 80 anos, está trabalhando, eu não posso nem pensar em parar. Você não tem nem como pensar em uma situação dessa. E A outra... Conceição é que fala assim, Iranildo. Eita, se eu Conceição é a irmã do Iranildo. Ela trabalha comigo. Ela diz assim, Elisângela, se eu chegar parecido com o seu expedito, eu já estou muito bem. Porque ele não para, ele tem uma energia e ele se situa exatamente em todas as situações aqui do escritório. Ele fica trabalhando, mas ele consegue interpretar todas as situações, entendeu? De tudo que está acontecendo, assim, e ele produz bastante. Graças a Deus. Que legal. Você falou outro ponto importante, Elisângela, que é sobre, né, esse desafio que a gente vai ter agora, que fiscalmente, tributariamente, né, vai haver uma grande mudança que vai iniciando, né, devagarzinho, né, porque essa reforma, ela tem uma previsão, né, dela ter um tempo de transição de 10 anos, né, de no mínimo 10 anos, e até lá vão ter projetos de lei, vão ter tudo, ou seja, o que foi aprovado agora pode ser que o que aconteça na prática seja outra coisa, porque o pessoal vão sempre mudando, adaptando, mas para a gente, né, que já viveu a contabilidade, né, um pouco antiga, que era aquela bem braçal mesmo, e que a gente chega nesse ponto agora, que tem essas mudanças, aí os jovens estão entrando na contabilidade. O meu irmão, uma vez, na última reunião que a gente teve lá com o nosso funcionário, ele falou uma coisa interessante que ficou na minha mente, que é o seguinte: para a gente, né, que já passou por muitas coisas, tempestade, o mundo vai acabar agora, SPED eletrônico, nota fiscal eletrônica, não sei o quê, né, vários fins de mundo, né, que sempre quando tem uma mudança dessa é um terrorismo, né, que se fazia, aquele tipo de coisa. Hoje a gente consegue digerir com a tranquilidade, né? O jovem talvez já fique, nunca passou, né? Vixe, vamos ter que esquecer tudo, começar de novo. Mas para a gente, hoje as coisas são mais suaves, né? Eu acredito que para trás as notícias vinham de forma mais violentas, assim, sempre era que o mundo ia acabar, que aquilo tudo ia acabar, as coisas continuavam normalmente, né? Normalmente. Então, a gente tem uma oportunidade de sair um pouco à frente, né? Quem estudar um pouquinho mais sobre essa reforma, quem estiver mais atento às mudanças, quem estiver compartilhando mais com seus clientes, vai acabar fazendo com que
os seus clientes sintam segurança no seu trabalho e acaba trazendo mais outros clientes, né? Indicação. Então, isso é muito importante. E essa experiência, né? E quem já está no mercado há algum tempo, isso vai contar muito nesse momento. Porque vai conseguir discernir o que vai dar certo do que não vai. Elisângela, a gente já está com mais de meia hora conversando aqui. Eu queria que você desse aí suas dicas para quem, né, tá ali com o seu sonho de empreender, mas não tirou do papel ainda. Com a sua experiência, né, de todo esse tempo, o que é que você diz para os seus clientes? Eu acredito que chega muita gente, eu quero abrir uma empresa. Qual as suas dicas que você dá, né, para quem quer realmente empreender e tirar seu sonho do papel? Olha só, aqui, como a gente já conversou e a gente já sabe, né? O Brasil ele vive numa eterna crise política, mas independente disso, ele é um país muito promissor. E os negócios, eles crescem e eles dão certo, muito certo, né? E a reforma tributária, ela foi aprovada pelo Senado, pela Câmara, foi promulgada agora no dia 20/12, né? Nós vamos entrar o ano de 2024, terão mudanças, terão... Não, não vai ter mudanças, nem em 2024, nem em 2025, né? Terão leis complementares para cada atividade, mas isso, assim, tem que acontecer, realmente tem que acontecer, né? Eu estou falando um pouco mais da política porque ela interfere no empreendedorismo do Brasil. Às vezes as pessoas têm um jeito do negócio, é um microempreendedor, é uma empresa de pequeno porte, e aí cresce e fica uma empresa de grande porte. Tem que se preparar, né? Tem que entender o que está acontecendo e tem que fazer o levantamento dos seus custos. Então, assim, nós vamos, esses 2 primeiros anos, que eu digo que é os 2 primeiros anos das leis complementares, a gente tem que estar seguindo, tem que estar entendendo o que está acontecendo. Primeiramente, você tem que ter realmente um contador que esteja... a primeira coisa no seu negócio não é você só ter o seu sonho. Isso aí é uma coisa importante. Mas aí vamos para a segunda fase, né? Vamos para a terceira fase. Aí tu imagina aí tu jogando um game, que tu passa da primeira fase, aí tu vai para a segunda, aí tu vai para a terceira, aí tu vai para a quarta, e tu ganha teu prêmio. Então, assim, qual seria a minha primeira pergunta, né? É assim, a pessoa, quando os meus clientes, a minha carteira de clientes, eu tenho clientes que eles gostam de conversar com o contador. Então, ele vê o contador como um aliado. E esses clientes, eles têm bastante sucesso. Tem clientes que eles não veem um contador como uma peça fundamental no seu tabuleiro do seu jogo. Ele não vê. Infelizmente, esse cliente aí, ele tem uma certa dificuldade de entender o mecanismo de ser um empresário. Entendeu? Então, assim, é importante você estar atento à movimentação de tudo que está acontecendo no seu bairro, na sua cidade, no seu país, tributariamente falando, né? Então, e aí você ter um aliado que é um contador para lhe orientar, para seguir com você junto numa orientação, na precificação de uma mercadoria, no marketing da sua empresa, nos relacionamentos, no atendimento, né? Hoje, assim, é muito importante você ter um bom atendimento, você ter uma conexão com o seu cliente, a despeito de qualquer atividade que você esteja exercendo, que você esteja dentro da sua empresa. Eu estou vendo aqui que tem a academia Home Fitness, né? Ela é minha cliente, a Natália. Então, ela estava numa profissão, ela é educadora física, né? Então, hoje ela tem um negócio dela, ela tem a academia dela, mas isso já era um desejo dela. Ela galgou para que isso acontecesse. Então, você ter que caminhar junto com o seu contador,
para ter todo esse conhecimento dos seus impostos, porque quando você não tem uma orientação adequada, ou você não vai buscar as informações, eu gosto muito das informações do curso do Sebrae, para quem é microempreendedor, né? Então, assim, o grande desafio hoje de dizer assim, eu vou abrir a minha empresa, cara, eu acho que a pessoa já está muito de parabéns, certo? Por quê? Porque dali você vai gerar muitos negócios. Você vai ter uma responsabilidade social, você vai ter funcionários que ali vão depender daquele negócio, família, né? E não precisa ser grande. Você só tem que começar. E no mais, você vai se organizando com todo esse preparo de educação, de buscar, de fazer curso, de se preparar, de estar antenado, de ter um bom atendimento, de ter todas essas coisas que são importantes para o seu negócio. Né? Então, eu acho que você ter, primeiro passo, você procurar um profissional, um contador sério, que esteja integrado com você, que tenha uma afinidade juntamente com você, e caminhar junto nessa jornada, eu acho que já é um meio caminho andado para o sucesso. Exatamente, né? Cercar-se, né, de excelentes profissionais e ter, né, as dicas, as coisas são muito importantes. Elisângela, eu queria agradecer muito, certo, a sua disponibilidade. Você tinha me falado que não tinha feito uma live ainda, é verdade? Não, eu não tinha feito, não. Então, quero lhe dar os parabéns. Você que me desafiou mesmo, me chamou, e aí eu disse, eu participo das suas lives, né? E aí eu venho acompanhando, e aí você sempre dizendo, olha, uma hora a gente vai fazer a nossa live, uma hora a gente vai fazer a nossa live, porque a gente realmente já tem essa conexão familiar, né? Então, muito obrigada também pelo desafio, e fiquei feliz em poder participar das suas lives. Vamos sempre contribuir, né, para que a gente possa ajudar, contribuir com alguém, com o empreendedorismo, com o contato, com a contabilidade em si, né? Você está fazendo parte do conselho, eu estou fazendo parte da associação da Acontece, e estamos à disposição do que for preciso. E é assim, eu espero que essa tenha sido a sua primeira, né, de muitas. Você, né, tome gosto e participe, porque as lives, elas têm várias funções, né, informativa, da gente estar informando os nossos clientes, as pessoas que poderão ser nossos clientes. Ela também tem uma função de que a gente pode demonstrar, né, a nossa capacidade, que a gente tem conhecimento, e isso vai fazer, né, as pessoas que estão nos assistindo, quando tiverem com um determinado problema, nos procurar, certo? Então, elas não são só importantes para comunicar, mas também para a gente poder mostrar o nosso potencial, mostrar o nosso trabalho, porque a gente, né, precisa estar todo tempo trazendo clientes, né, para a gente poder estar ajudando cada vez mais. Então, eu quero te dar os parabéns, você realmente saiu muito bem. Né? Obrigada. Não tem quem tenha assistido essa live que vai dizer que é a primeira vez que você participou, e espero que a gente possa, né, no futuro próximo, né, tá falando sobre outros assuntos, reforma tributária. Com certeza. E vai. Tá bom? Então, faça aí suas considerações finais para a gente ir para o final da nossa live. 40 minutos já de live. Bom, eu agradeço, Iranildo, pelo convite. Realmente foi a minha primeira live, né? E eu creio que será a primeira de muitas. E desejar para os escritórios de contabilidade, para o empreendedorismo, né? Que o ano de 2024 seja um ano bem melhor do que o 2023, né? E que tenha sucesso e que a gente tenha, que Deus possa nos abençoar com muita saúde, discernimento e entendimento para os nossos empreendedorismo, e estamos sempre à disposição no que for preciso. Então, assim, eu que agradeço. Meu Deus, que coisa linda. Eu não vou pedir um filhote desse, nem vou comprar. Desculpe, mas não dá. Ou eu tenho uma contabilidade à casa, aí tem mais essa. Olha aí, vale foi mesmo, 2 pretos e 2 brancos. E teu áudio está desligado, teu áudio. Quando a cachorra já estava grávida, o pessoal já pediu os cachorros tudo diante de nascer. Mas eles são lindos, viu, Iranildo? Nossa. Eles são lindos. A gente já tinha um casal, né, de 2, aí nasceu os 4, as pessoas já
conhecidos já pediram, porque são muito bonitos nossos cachorrinhos. Elisângela, então fica com Deus, certo? Você Hoje, também. né, a gente ainda vai trabalhar um pouco, né? Ainda tem algumas coisas para a Não, gente fazer. hoje tem muita coisa para fazer. Hoje, E, amanhã, depois. exatamente. Então fica com Deus, Deus continue sempre te abençoando, você e sua família. E em breve, né, estamos nos revendo aí. Ah, Tá ok, bom? então. Tchau, obrigada.